Rapaz, queridos, glória a Deus que Deus faz nova todas as coisas. Um passado que realmente é um passado, pode sentar, queridos, passado muito tenebroso, mas Deus é maravilhoso, é perfeito, e ai de nós se não fosse a sua bondade e misericórdia. Assim, queridos, é um motivo realmente de alegria estar com vocês. É uma honra ser convocado para servi-los dessa manhã. Quando o pastor me convocou para estar aqui com vocês hoje, eu até estava conversando com o diácono Júnior sobre isso. Quando eu tinha 15 anos, eu já tinha tido experiência já antes, né? A minha família era muito tradicional, católica, mas existiam ramificações, né? Então a gente, hora ou outra, a gente ia para o espiritismo, hora ou outra, a gente ia para o candomblé, hora ou outra a gente ia tomar passe. Não sei se alguém de vocês já tomaram passe, né? Que botava na cabecinha e a planta ficava murcha, né? Então assim, era essa condição que a gente vivia. E com 15 anos, tinha um colega meu que morava perto de mim, que eu congregava na igreja próxima, e ele me convidou. Juliano, vamos fazer uma visita lá na igreja evangélica. E queridos, quando eu fui para a igreja evangélica, eu até então não tinha experimentado aquele ambiente. Foi algo impactante na minha vida. E assim, o culto lá nessa igreja era muito rápido, era 40 minutos, se eu não me engano, meia hora. Mas eu saí dali radiante. Poxa, caramba, que negócio é esse? Eu já fui para Macumba, já fui para o Santo Espírita, já tomei passe, já fiz um monte de coisa na minha vida, mas esse ambiente eu nunca experimentei antes. E eu cheguei em casa, mãe, quero ser crente, você crente, você crente. E eu tomei um banho de água fria. E eu disse, poxa, minha mãe cortou logo a minha asinha, né, doido para voar. Meu filho, a gente é católico, nossos avós, meus pais, não sei o que, a tradição é essa. Já contou para meu pai, rapaz, quer ser bode. Resumindo, queridos, até no outro dia ele foi me convidar para, novamente, para o culto. Porque eu disse a ele quando eu saí da igreja, né? Esse meu irmão, você crente. E ele foi lá em casa, e aí, Juliano? Eu disse, rapaz, meus pais não quiseram, não. Impressionante que, assim, havia uma religiosidade tão grande, que ele chegou para mim e disse, bicho, beleza, eu entendo. E eu vou dizer a vocês por que eu estou contando isso. Porque, queridos, vocês são privilegiados. Eu me converti com 26 anos, eu passei 11 anos com a minha vida toda Entenda, eu não estou dizendo que justifica. Eu poderia ter perseverado. Mas não tinha um acolhimento, um ministério que de fato me acolhesse. Eu até comentando com o Júnior, eu digo, poxa, com certeza poderia ter alguém naquela igreja que tivesse um testemunho parecido com o meu. E chegasse para mim e dissesse, irmão Juliano, velho, meu pai também não queria. Minha mãe também, mas eu estou aqui, velho, tu vai conseguir também. Mas só que não tinha isso. E o tempo passou. Então, vocês são privilegiados. Eu vou ser sincero a você, queridos. Ninguém é merecedor, nós não somos merecedores, mas quando a gente vê o empenho de todos que trabalharam, estão trabalhando aqui para servir a vocês, eu não sou merecedor de estar aqui. Eu sei que não é por merecimento, nem por mérito, é pela graça, mas eu não sou. Eu estava ali do outro lado, eu vi o curativo na cabeça do Bruno, aí poxa, curativo grande da poxa, eu perguntei ali, né? Mas o que foi na cabeça do Bruno? Bateu a cabeça no ar-condicionado. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Tem que ter sacrifício. Impressionante, quando ele me disse, vou bater e tal, você tem que ter sacrifício. Quando o Júnior falou a respeito da garganta dele, queridos, eu estava bem ontem em casa. Bem. Eu estava normal, eu estava assistindo uma série no Discovery com a minha esposa, e o ventilador da sala estava ligado, e começou a me dar calafrio. Aí eu perguntei a ela, eu não tinha dito nada a ela que eu senti o calafrio, mas disse, tu quer o ventilador ainda? Eu viro para você, ela disse, não, quero não, desliguei. E do nada, queridos, eu comecei a ficar com febre. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Vocês têm que entender isso. É por isso que Deus tem falado no meu coração, que nós não somos a geração do movimento, nós somos a geração do avivamento. Amém? Amém? Então a gente tem que entender isso. Nós somos chamados por Deus, convocados por Ele. Como o Kleber disse, cara, quem me vê hoje, de fato,
Não esperava, não imaginava. Se o Júnior tinha vergonha de falar em público, eu só falava em público quando eu tomava 2 litros de cachaça. Quando eu ia cantar, eu só ia cantar bêbado, porque eu tinha vergonha também. Então assim, queridos, que vocês entendam que tudo que está sendo preparado, obviamente, acima de tudo por Deus. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Mas eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para toda a equipe que está trabalhando aqui, queridos. Essa galera é fera demais, sério mesmo. Então assim, Deus, ele... O Cleber falando que Deus é pai, né? Impressionante quando eu vou ministrar. E quem não sabe da minha história, né? Eu fiz uma cirurgia há 14 anos atrás. Eu tive... Boa parte da minha visão foi danificada por conta dessa cirurgia. Foi um tumor na cabeça. E a minha visão é limitada. Interessante, né? Como Deus é pai. Quando eu vou ministrar, ele sempre me dá texto grande. Digo, poxa, Senhor, me dá um texto menorzinho, né? Porque a leitura não ajuda muito, mas como ele é pai, ele sabe de todas as coisas. Ele me deu uma palavra para a gente ministrar hoje pela manhã, e me deu um tema também. Interessante também, Deus ele tem a sua particularidade. Quando eu orei, normalmente Deus me dá o tema para depois me dar a palavra. E quando eu perguntei ao Kleber e o pastor, tem algum tema específico? Aí o Kleber, não, os imparáveis. O pastor de santidade. E eu disse, Senhor, qual o tema? E o Senhor falou comigo, geração de valor. Repita comigo, geração de valor. Esse é o tema, queridos, que Deus colocou no meu coração. E interessante que quando o Senhor colocou no meu coração, Ele diz assim, de fato, vocês não são a minha criptonita, mas para mim vocês têm valor. A gente sabe que tem uma desconstrução terrível hoje, uma alimentação do ego terrível. E todos nós sabemos que o Evangelho é um Evangelho de renúncia. E eu vou pedir um pouco da compreensão de vocês, porque Deus me deu um texto longo da poxa. Mas no final dá tudo certo, amém? E o texto, querido, que nós vamos ler hoje, está lá em Daniel capítulo 3. E é justamente o capítulo inteiro. Eu tirei aqui para a palavra que o diácono Júnior ministrou. Deixa eu achar aqui, viu, queridos? Daniel capítulo 3. Daniel. A Bíblia diz o seguinte, queridos, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Eu li esse texto, eu li esse texto umas 10 vezes, sabe mesmo? Para justamente memorizar ele para facilitar. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos os sátrapas, esses que nós citamos, e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor... Oi? Então, glória a Deus. Deus é bom. É mesmo, tava osso. Os sátrapas e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou:
em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da escola de samba, que era uma escola de samba aí, queridos, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem a escola de samba tocar, todas as nações, povos e línguas prostrarem-se em terra e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos, filhos do capeta, se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do tudo lá, e prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Queridos, impressionante que eles podiam citar um povo, alguém, mas eles foram específicos, alguns judeus. Repita comigo: eu tenho uma identidade. Eles não falaram povo, eles definiram o povo. É o povo judeu, ao qual o Senhor trouxe para cá, que não se dobrou e se prostrou diante de ti. Mas alguns judeus estão na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos, ó rei, não prestaram culto ao teu Deus, aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem a escola de samba tocar e se dispuserem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados, atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros:
não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele, comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É um texto longo, né? 30 versículos. Mas essa época que foi escrito o livro de Daniel, foi escrito justamente no período que o povo tinha sido exilado de Judá, é o povo de Jerusalém. E eles foram exilados. Se vocês tiverem curiosidade de ler o capítulo 1 de Daniel, o próprio Deus os deu à Babilônia. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo separado, começou a se associar-se com o Egito. E nós sabemos que o Egito assemelha-se com o mundo. Começou a pecar, a se envolver com o pecado e se enfraqueceu toda a aliança que eles tinham com o próprio Deus. E eles foram sitiados e foram levados para a Babilônia. A Babilônia, queridos, o significado da palavra Babilônia é porta de deuses, ou dos deuses. Esse é o significado. Era a potência mundial da época. Era a nação mais potente, tinha um rei mais poderoso e mais temido. A Babilônia, queridos, era uma nação rica. Ela tinha muita riqueza, então ela era muito bem vista pelas outras nações. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Babilônia, queridos, da época, ela exportava todo o seu poder para o mundo inteiro. Ela exportava a sua cultura de adoração a outros deuses, deuses pagãos. Tanto é que até o povo de Israel adotou essa cultura, essa característica que eles tinham. Se a gente fosse assemelhar, queridos, Babilônia da época, Babilônia poderia ser hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande potência do mundo, ainda. E nós sabemos que os Estados Unidos ele influencia outras nações. A própria moeda dos Estados Unidos é uma moeda valorizada. O nosso real não é tanto valorizado. Tanto é que a gente quer, muitas das vezes, $1 para ver se o negócio melhora. Então hoje ela é a referência para o mundo todo, os Estados Unidos. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar justamente dessa estrutura que os Estados Unidos têm, hollywoodiana. Essa máquina que eles têm de influenciar as pessoas. E assim também era a Babilônia. Essa máquina que influencia, porque, queridos, entendam uma coisa. Se vocês forem ler o livro de Apocalipse,
A partir do capítulo 14 de Apocalipse, a palavra do Senhor já começa a falar da grande Babilônia. E a grande Babilônia é um sistema. Se você for analisar esse capítulo 3 que nós lemos, a gente vê que a Babilônia aqui também é um sistema. E é um sistema que tenta nos influenciar todo tempo, em todo momento. Há pouco, nós vimos uma ministração falando sobre decisão. E outra, o maior foco da Babilônia, do sistema, é eu e você. Eu tenho 40, mas estou bem ainda. É os jovens. É o maior alvo deles. Tanto é, eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma conhecida minha que ela era fortinha, não era gorda, mas era fortinha. E de repente a menina começou a emagrecer, velho. Mas ficou muito feia, ela ficou muito cadavérica. E eu disse, poxa, que negócio estranho dessa menina. E na época, a gente é adolescente, a gente começou a procurar saber. Então era moda, era ser magra. Esse padrão era um padrão hollywoodiano, exportado para o mundo todo. Nós somos bombardeados constantemente. Não era diferente na Babilônia. É o sistema. Quando você vê lá em Apocalipse, esse sistema aí é o sistema político, é um sistema religioso e é um sistema econômico. Então existe um padrão de influência de música. Tantas coisas que nós ouvimos hoje em dia. Músicas americanas, o próprio instrumental, o músico americano, ele é imitado muitas das vezes. Então esse sistema, queridos, interessante, que quando Nabucodonosor pede para erguer a estátua, entenda essa estátua como se prostrar diante do sistema. Esse sistema é o sistema babilônico. Tanto é que lá em Apocalipse, a Bíblia fala que a Babilônia é semelhante a uma meretriz. O que é meretriz? Prostituta. É esse mundo que nós vivemos. Não é um parque de diversão. Não creia nisso, queridos. Hoje em dia, aí você vê, lá ele fala que ele convocou os sátrapas. Quando falou em sátrapa, me veio na cabeça Elon Musk, Bill Gates, porque os sátrapas eram pessoas afortunadas, influenciadoras. Ele cita essa primeira pessoa. A Bíblia queridos, a Bíblia não escreve nada em vão. Foram os primeiros. Tecnologia. Pô, tem que ter um iPhone. Se não tiver um iPhone, velho, não rola. É ou não é assim? É. Eu tenho um conhecido meu no meu trabalho, que não tem um pau para dar no gato. Mas tem um iPhone, sei lá, 12 ou 13. Não posso, estou dizendo que a gente não pode ter, queridos. Mas é uma influência. É uma influência que a gente é bombardeado constantemente, todos os dias, para se prostrar diante da imagem. É essa imagem que quer que eu e você se prostre diante dela. Entenda, se nós não se prostrarmos diante de Deus, como foi ministrado, se humilhar diante dele, fatalmente nós iremos se prostrar diante do sistema. Isso é fato. E não tem cor, não tem raça, não tem nada, queridos. Não tem nada. Se eu e você não tiver uma manutenção em Deus, não tem bom. Bom é Ele. Se eu e você não tiver essa manutenção de estar orando, de estar buscando a presença dEle, fatalmente nós seremos consumidos. Então, a gente está sendo bombardeado constantemente. O sistema que constantemente também coloca ídolos para serem adorados. Se é no futebol, é o Neymar. Pode ter certeza que isso também é uma imagem para que a gente se prostre. É dança, é música. Eu li o livro Porcos na Sala. Eu fiquei assim, de cara mesmo. Porque aquele pastor que trabalhava na libertação, eu disse, meu Deus, eu era endemoniado e não sabia. Eu pensei que eu era dançarino, mas não era. É sério. Ele dizendo que uma moça chegou para ele e disse assim, pastor, na igreja, pastor, eu gosto de me requebrar. Eu gosto de ficar me requebrando. O pastor disse, minha filha, pastor, mas assim, obviamente é um requebrar sensual.
né? Não é a gente dançando aqui, é aquela sensualidade que a gente sabe. Interessante que na hora o Espírito Santo disse, pastor, repreenda. E rapaz, o pastor disse que quando botou a mão na cabeça da menina, a menina começou a requebrar e se manifestou um demônio. Então, queridos, a gente não está no parque de diversão. A gente está num campo de batalha. É um sistema que influencia. E tem um detalhe. Se eu e você não se prostrar diante dele, fatalmente, nós seremos penalizados. Isso é fato. A onda hoje, e assim, o pastor Manassés fala muito sobre isso. A gente não repudia a pessoa, a gente repudia a prática. Mas hoje em dia, se você não concordar com o homossexualismo, você pode ser punido. Recentemente no Canadá, um pastor, fiquei mal demais quando eu vi aquela cena. Não sei se alguém de vocês viram. E um pastor estava ministrando justamente sobre, né, o padrão bíblico a ser seguido, a obediência à palavra de Deus, ensinando que a homossexualidade era uma prática que Deus não abominava, que Deus não agradava a Deus. E alguém viu essa administração, foi na polícia, denunciou. O pastor estava pregando em outro momento e a polícia entrou lá, no meio do culto. Todo mundo aqui com exemplo, tá aqui eu e vocês, e aí a polícia entrasse aqui, pegasse o microfone. Assim aconteceu. Mas até que ponto, queridos? Até que ponto eu e você realmente vai se sujeitar ou não a esse sistema? Até que ponto? Né? A gente vinha conversando no carro também, o Júnior falando sobre as festas que tinha na casa da mãe dele. E eu passei também perrengue topado na minha casa, porque depois que eu estava com 26 anos, agora não tem cão do inferno que me peça agora servir a Cristo. Não tem. Cheguei em casa com 26 anos, agora não tem não, velho. Agora vai chover canivete, porque eu conheci o amor dos amores. Não. Pode falar o que quiser. Eu fui na depressão, não sei o quê. Eu não tá nem aí, tá doido. Tô doido, deixa eu ficar doido, meu irmão. Porque eu sei da onde ele me tirou. Eu sei que da onde eu saí, querido, só ele poderia me tirar. Eu sei as lutas e as aflições que eu passo hoje em dia para permanecer na presença dele. Não é fácil. De fato não é. Quem quer sem queimadas que não for? Aí te leva uma queimadurazinha, querido. Dói só a bexiga. Pega o fogo na panela. Poxa, quer passar logo a manteiguinha e tal, pasta de dente. Quem quer? E a gente pode assemelhar esse fogo com uma pressão mesmo. A pressão que o sistema nos impõe. É uma pressão terrível. Eu, quando comecei a relacionar com a minha esposa, eu tive uma vida muito louca. Tenho 2 filhos. Uma vida que eu acho que muitos de vocês conhecem meus filhos. Mas quando eu era convencido, quando eu me converti de verdade, eu disse, não, agora eu vou esperar em Deus. Eu só quero alguém que o Senhor mande. Você tem ideia, queridos? A minha mãe entrou na minha casa, no meu quarto. Eu tomo muito hormônio hoje. Faço muito tratamento hormonal. Aí a minha mãe chegou para mim e disse assim, foi o diabo, né? O diabo entrou em Pedro, imagina na gente. Eu disse, meu filho, você perdeu o desejo por mulher, foi? Você já estava quase 2 anos sem ninguém, na igreja, esperando em Deus. Eu disse, não, mãe, que é isso? Eu estou aqui escalando essas paredes aqui, a senhora nem sabe, nem vê. Não, mamãe, não. É o si. É o si, a dúvida. E queridos, quando a gente começou a se relacionar, e minha esposa, estou falando isso porque é um padrão que o mundo estabelece. Só que nós somos a igreja, um povo que tem identidade. E aí eu conheço a minha esposa. Eu contei já esse testemunho, mas pode ser que alguém de vocês não ouviu esse testemunho. Eu não vou contar todo, obviamente. Mas eu nunca tinha pedido uma menina para namorar. Minha namorada era tudo conhecida no meio da rua e, no meio da rua ficava. E foi a primeira pessoa que Deus me fez pedir o pai dela, a mão dela, não foi casamento não, foi namoro. Então, queridos, o padrão não é esse. Eu não vivi esse padrão. Eu vivi o padrão hollywoodiano.
do curtir, do usar droga, tatuagem, mas era essa vida que eu tinha, velho. Curtição. Aí eu, poxa, ela disse, Juliana, pra gente começar o romance real, tem que falar com meu pai. Você tá negócio da... Poxa. E eu fui lá, velho. Fui lá. Vamos quebrar o padrão. Se é assim o padrão do Senhor, a gente vai obedecer. Só que isso daí foi fácil. Difícil foi passar 3 anos só escalando montanha, esperando o tempo do Senhor para o casamento. Então, queridos, a gente está aqui justamente para desconstruir um padrão que o mundo tenta nos impor. A gente estava programado para casar com 2 anos, eu e minha esposa. E estava tudo certo já. A gente eu tinha uma casa lá no Estaco Gomes, eu tinha vendido essa casa. Essa casa a gente ia organizar com o valor dela, a festinha do casamento, umas coisas que a gente precisava fazer. Já tinha o comprador, tudo certo, aprovado o financiamento. Daqui a 30 dias o dinheiro está na tua conta, disse, eles vão correr. Agora o casamento da gente foi simples, mas vamos correr, vamos organizar as coisas, fornecedor e tarará, parará, parará. Com 15 dias o cara liga para mim da Caixa. Seu Juliano, deu um problema no financiamento da casa. Resumindo a história, queridos, eu tive que passar, eu e ela, mais 1 ano esperando o tempo de Deus. E foi difícil, foi fácil. Foi roer ossos que nem cachorro, esfarelando ele na boca. Mas Deus é fiel. A gente precisa entender, queridos, que a gente foi chamado por Deus para desconstruir essa cultura. A gente precisa entender que a gente realmente tem a presença dEle, é do Espírito Santo em nossas vidas. Não é por nossa força, não é. E a gente passou 3 anos, entenda, viu, queridos? No dia do meu casamento eu chamei um amigo meu. Na época ele é a esposa. E esse cara era um amigo de farra que eu tinha. Inclusive ele até ensaiou um tempo na igreja, depois saiu. E quando acabou o casamento, acabou a cerimônia, ele veio na minha direção e perguntou a mim, Juliano, tu tá todo aquele tempo sem ter relações sexuais? Citou. Ele começou a chorar. Porque ele sabia quem eu era. Ele sabia como eu vivia, como o Kleber disse, não podia ver uma barata de tanga. Só que eu decidi, queridos. Eu decidi, é decisão, é aquilo que foi ministrado. É decisão. E se a gente for ver aqui, a geração de valor, queridos, a geração do avivamento, ela é seletiva. Se você for ver Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos, Daniel e seus amigos. Quem eram os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que botaram neles. Até o nome do Daniel mudaram para Belsazar, eu acho. Belsazar foi assim mesmo, acho que é. E dos outros era Ananias, Azarias e Misael. Não é isso? Mudaram, mas a amizade deles, a geração de valor, queridos, nós temos que ser seletivos. Nós não temos que fazer, nós não podemos desprezar as pessoas, fazer acepção delas. Mas com quem eu ando, eu tenho que ser seletivo. Daniel e os seus amigos, a geração de valor, ela tem que ser seletiva. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu via isso demais da minha mãe, porque eu só vivia embolado. E quando eu vim embolado, minha mãe, meu filho, sai daquele prensado ali, meu filho. Por quê? Mais amizades. Eles eram amigos. Querido, seja amigo. Amigo de pessoas que ajudem você a se aproximar mais da presença de Deus. Cuidado com as amizades. Como a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro é verdade. Nem todo cordeiro é cordeiro, pode ser um lobo revestido. Daniel sabia com quem andava. Os outros também. Um ajudando o outro. A gente não consegue viver esse sistema andando sozinho.
Quando Jesus pede para os discípulos, eles pedem para irem de 2 em 2. Por quê? Porque se um caísse, o outro o levantaria. A gente pode chamar o quê? Parceiro de jugo. Outro dia desse eu tive um tete com o Júnior na casa do meu sogro. Foi uma bênção, meu irmão. Esse cara contou com algumas coisas que ele estava pedindo a Deus. Eu disse, meu Jesus, vou me converter. Eu quero ser edificado, velho. Eu preciso ser edificado. Como eu, muitos de vocês não nasceram num berço cristão. Eu tive pai, mas o meu pai foi um homem honesto, um homem trabalhador. Mas prostituto, beberrão, adúltero, não tinha afetividade. Eu pego meu filho hoje, boto no colo, ele me beija, eu beijo ele. Não tinha isso na minha casa. Só que a gente não pode, queridos, entenda, a gente não pode viver alicerçado nesses sentimentos. Porque quem nos liberta é o Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que, a história diz, na verdade, que Sadraque, os 4 amigos, quando eles foram exilados de lá, a história diz que eles tinham em torno de 18 anos. Eles eram novos. Eles não... Cara, imagine você com 18 anos, velho, na sua cidade, de boa. Até então eram homens tementes a Deus. E foram exilados, simplesmente roubados da sua liberdade. Que é uma coisa que a gente tem lutado muito nesses dias. A nossa liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Os caras vão para uma terra, meu irmão, que tinha como uma das maiores figuras a própria prostituição. E aí as histórias, eu não quero entrar nesse tema, mas como eles eram bonitos, se você for ver no capítulo 1, eles queriam o próprio rei, eram as mulheres bonitas, os caras não eram besta, queriam a mulher bonita para eles se relacionarem e os homens formosos para servi-los. E eles eram bonitos, eram formosos, sem defeito, eram a exigência do rei. Então não era um banguela, ele está pontando na vida, eu vou, besteira, babá. Não, poderia ter uma paquerazinha já lá no Judá, isso acabou, velho. Os caras podiam se revoltar. A gente tem que quebrar isso, é sério. A gente tem que quebrar esse mal, e é o Senhor que quebra esse mal. A gente sabe, mas se a gente for lamber, tá lambendo toda hora, eu falo por mim. Eu não vou avançar em Deus, eu não vou experimentar o melhor dele. E foi num cenário totalmente adverso que o nome dele foi glorificado. Num cenário adverso. A história diz que eles foram castrados. A história diz. Imagine, velho. O cara foi castrado, por quê? Porque a história fala que o rei tinha medo. Como eles eram muito bonitos, das mulheres do rei se apaixonarem por eles. Então corta, castra. E muitas das vezes, queridos, a gente vai precisar sacrificar alguma coisa. Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Se teu olho pecar, arranca. E, obviamente, se a gente for olhar para o dia de hoje, eu não sei, o celular, às vezes é alguma coisa que a gente está vivendo que está nos impedindo de fluir em Deus, eu não sei. Tem que sacrificar, queridos, porque lá no verso 30, no último verso, escutem isso, a Bíblia diz que eles foram promovidos. Quando eu li, o Senhor disse, essa promoção para a igreja de hoje é a promoção para a eternidade. Queridos, na nossa decisão em Deus, nós seremos promovidos para a eternidade. Esse tempo é um tempo de passagem. Aqui ninguém está dizendo que é fácil. Eu digo aos meus filhos, fácil é tomar caldo de cana com pastel lá no centro da cidade. Facinho. O resto não. Mas o que é que tem nos enchido nesses dias? Esses caras viviam num nível de convicção muito alta. A gente está tendo a oportunidade aqui, queridos, de se alimentar da presença de Deus e dar uma resposta para essa geração, para esse sistema. Essa é a oportunidade. O Senhor sitiou-nos aqui, nos reuniu aqui como igreja para nos fortalecer, para trazer essa convicção na minha vida e na sua vida, que nós somos chamados para fazer a diferença.
E eles foram para Babilônia. No capítulo 2. Isso mexeu muito comigo. Eu estou terminando, queridos. O Kleber disse que discípulo do pastor Manassés pega 2 horas, né? Mexeu muito comigo, porque lá no capítulo 2 tem a revelação do sonho de Daniel. Mexeu, queridos. Eu disse, meu Deus, me ajude a não me acovardar. A Bíblia diz que quando Daniel revela o sonho, ele é promovido a governador. E também os seus amigos foram promovidos também para administradores do rei. Saíram de serem copeiros, servir lá ao rei, para administrador, posição. Eu disse, meu Deus, me ajude. Quando eu estava estudando, eu disse, Senhor, me ajude a não negociar o Senhor por posição. O que é que nos importa? E ainda uma coisa simples, mas eu lembro, eu estava recém-contratado, estava trabalhando, e meu chefe disse, olha, se tocar o telefone aí, tu disse que eu não estou. Aí o telefone depois toca. Eu naquela fase de experiência ainda, 3 meses. Mas rapaz, eu não vou mentir não. Atendi o telefone. Aí o cara, alô, fulano. Aí seu amigo, fulano está aqui, mas ele não pode atender não. Ligue depois. Mentir não, pode atender, está lá. Ele nunca mais pediu para mentir. E abriu o coração dele para a palavra de Deus entrar na sua vida. A nossa decisão muda. A gente não pode se acovardar, queridos. Eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Escute, viu? Nós somos covardes por natureza. Mas o espírito que Ele nos deu, que é o Espírito Santo, é o espírito de poder, o espírito de paz e o espírito de alegria. É Ele. Nós somos covardes por natureza. A gente é medroso. Eu tenho medo também de algumas coisas. Acho que vocês também devem ter medo de alguma coisa. Barata, rato, meu Deus. Tem. De altura. Eu não gosto de altura. Fico com medo da poxa quando eu estou no alto. Meu Deus. Mas é o Espírito Santo, queridos, que tem nos dito nesses dias. Repita comigo. Nós não somos a geração do movimento. Nós somos a geração do avivamento. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eles tinham uma convicção assim enorme, enorme, enorme. E a gente sabe que isso não é obra do homem. É obra de Deus. Quando a gente vê lá... Então... Bota aí no verso 17. Por favor, né? Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará de tuas mãos, ó Rei. A geração que Deus quer levantar nesses dias é uma geração que tem fé, é uma geração que tem sede pela palavra, é uma geração que tem convicção daquilo que é em Deus. É uma geração que não vai deixar que os cis tomem de fato aquilo que Ele nos colocou. Eles tinham uma convicção. Rei, Deus pode nos livrar. Porque Ele já tinha questionado antes. Qual é o Deus? Foi ou não foi? Qual é o Deus que pode livrar vocês da fornalha? Conversa, rapaz. Se dobra aí. Intimidação, é isso que o mundo faz com a gente. Intimida-nos. Nós somos a geração do avivamento. O sistema quer nos intimidar toda hora. Que Deus? Gerar dúvida, medo. Qual é o Deus que pode livrar vocês? Não, peraí. Ele pode livrar. Continua aí, meu irmão, por favor. Mas, contudo, tu não tem fé não, né? Peraí, rapaz. Mas, se Ele também nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto a teu Deus, aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Queridos, eu tenho orado nesses dias
Na verdade, eu tenho chorado na presença de Deus, clamando a Ele, para que a presença dEle me preencha de uma forma que eu esteja nesse nível aqui. Eu não vou ser hipócrita, queridos. Aqui, ó. Pode me crucificar se quiser, porque eu vou dar a minha vida por Jesus. Eu estou orando ao Senhor, eu tenho chorado na presença dEle. Porque muitas das vezes o meu coração revela outra coisa. Eu não vou mentir para vocês. A gente também está aqui no mesmo barco. Não tem super crente aqui. Mas eu estou orando, queridos, para que isso aqui, ó, seja uma realidade. Sabe por quê? Porque a sentença dele já tinha sido revelada. É diferente você dizer que vai dar a vida para Jesus e a sentença não for revelada. A sentença aqui já tinha sido dita. Eles iam ser jogados aonde? Numa fornalha. E aí, queridos, eles não se importavam com a sua própria vida. E a gente assemelha isso com o apóstolo Paulo, que não tinha sua vida com prazer. Mas antes, o viver dele era Deus. E o morrer dele era lucro. Viver Cristo, morrer lucro. É isso que a gente precisa entender como geração do avivamento. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para que nada, de fato, possa nos separar do amor de Cristo. Nada. O Kleber disse uma estatística que é muito séria, queridos. E quando ele estava falando aqui, eu lembrei da parábola do semeador. De 100%. 100% das sementes, apenas 25 produziram. É sério. Então, eles tinham total ciência que o que estava preparado para eles era muito melhor do que a vida que eles tinham aqui na terra. Passa aí, minha irmã, por favor. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque e Mesaque que seu semblante mudou e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Intimidação. Eu vou intimidá-los. Vou dizer que vai ser 7 vezes mais para ver se eles agora voltam atrás. Mas nada podia parar. Nada. Queridos, a gente está vivendo os últimos dias da humanidade. Eu ouvi essa semana algo que me surpreendeu e me assustou ao mesmo tempo. E a pessoa dizia o seguinte, que os senhores do mundo, a nova ordem mundial, eles leem a Bíblia, viu? Eu disse, rapaz, eu pensei que os caras só eram encapetados. Não. Porque tudo o que vai acontecer, eles já sabem que vai acontecer. E eles querem fazer justamente aquilo que tem que ser feito pelo próprio sistema. Não era só o capeta, eu sou mal. Não. Eles leem a palavra. E Deus está nos preparando, queridos. Entenda, Deus está nos preparando para que tudo isso aconteça. A palavra de Deus se cumpra, mas que eu e você possa partir daqui para a eternidade. Esse é o propósito dele. Não negocie o seu chamado. Se encha da presença de Deus. Aproveite esse momento que vocês estão aqui. Aproveita as pessoas que estão aqui mais maduras. Vocês que são mais novos na fé. Se aproxima dessas pessoas. Cola nelas. As pessoas que têm mais maturidade, cola nessas pessoas. Aprendem. Tem um coração quebrantado, como foi ministrado. Ninguém falou que ia ser ministrado aqui não, queridos. Aqui é o Espírito Santo que conduz. A palavra se encaixando na outra. Ninguém combinou aqui. Esses caras eram jovens. Mas o testemunho deles mudou até a postura de um rei. O rei disse, não, peraí. Existe um homem também lá. Um homem com eles. Que parece ser o filho dos deuses. Queridos, nós nunca vamos estar só. Jesus estará conosco. Pode estar pegando fogo, mas a nossa decisão de obedecer, a nossa decisão de submeter à vontade dele, ele nunca vai nos abandonar. Eu assemelho isso com o meu filho, os meus filhos, enfim.
Quer me agradar? Obedeça. Eu não vou deixar de amar se não obedecer, mas não vai me agradar. Amar, a gente ama. Deus, Ele nos ama, amém? Mas se a gente quiser agradar a Deus, nós precisamos obedecê-lo. E naquela fornalha, queridos, quente, ardente, a pressão, o pecado, né? Hoje está muito em voga, e sempre foi, mas hoje a prostituição, a iniquidade. Meu Deus, quem aqui já pensou que não ia conseguir mais? Só eu? Lá atrás, né? Quantas vezes eu pensei que eu não ia suportar? Teve uma vez que eu disse, rapaz, não vou aguentar mais não. Eu disse dentro de mim, rapaz, não vou aguentar mais não, pressão da poxa. Era tanto capeta, eu fechava os olhos, só via iniquidade na minha mente. Eu digo, Jesus, eu vou enlouquecer. Aí o Senhor disse bem assim para mim: a toalha, ela só é jogada pelo treinador. Continue. Quando tem uma luta, uma batalha, quando o cara tá lá, né? Mas o cara quer lutar ainda, né? O cara tá, mas já tá. Aí o treinador olha assim e diz, rapaz, esse cara vai morrer. Joga a toalha branca, acaba a luta. Mas o dono da toalha é ele. Ele está dizendo para mim, meu filho, está bambeando. Mas continue. Continue, porque essa batalha ainda não foi vencida. Então, queridos, a gente tem que ter essa certeza que Jesus, mesmo em meio às pressões, Ele sempre estará conosco. Dependendo do nosso coração, da nossa predisposição de obedecer, Ele nunca vai nos abandonar. Nunca vai. Eu tenho experimentado isso, eu tenho experimentado milagres na minha vida. E quero experimentar muito mais. Eu estava dizendo, Deus, eu quero viver isso aqui. Porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Eu quero viver isso. Eu não quero viver um cristianismo fajunta. Não. Eu sei que vocês que estão aqui também não vieram apenas para tomar banho de piscina, para jogar bola. Não. Vieram porque vocês também querem ser cheios da presença dEle. Então, queridos, há um propósito. E a nossa decisão, escutem isso, além de nos promover para a eternidade, ela vai impactar pessoas que vão ser atraídas para a presença dEle. Não desista do chamado que Ele tem para vocês. Não desista. Mesmo que a fornalha esteja ardente, saiba que a decisão que eu e você tiver de obedecê-lo, Ele sempre estará conosco. Porque o salmista disse, o Senhor estará conosco por onde quer que nós andarmos. Vamos se levantar, queridos. Eu não sei o que é que está te impedindo. Eu não sei, quem sabe é o Senhor. De tomar realmente uma decisão por Cristo, uma decisão que possa abalar as estruturas. Eu sei o que de fato ainda me incomoda. Eu sei que o que de fato ainda me impede. Eu sei o que de fato ainda me impede. Algumas coisas ainda em mim que precisam ser mudadas. Recentemente eu estava no culto e o pastor disse bem assim, pastor Manassés não, pastor Massal. Ele disse, ore para que o Senhor revele aquilo que está no seu coração. E eu comecei a orar lá no Antares, eu comecei a orar. E o Espírito Santo disse, você é meu filho, mas há em você muita vaidade. Em mim. Eu disse, meu Deus, eu sou tão descolado assim nas coisas. Mas havia em mim vaidade. Em mim. Eu preciso me esvaziar dela. Eu disse, meu Deus, me ajude. Me ajude a enxergar que vaidade é essa que existe em mim ainda. Eu tenho lutado tanto, Senhor, para me desprender das coisas que realmente me remetem à vida que eu tinha passada. Então, queridos, eu não sei. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu preciso. Fecha teus olhos. Começa a orar ao Senhor. Nós somos a geração do avivamento. Nós não queremos ser a geração do movimento, do oba-oba. Nós queremos ser a geração que não cede
as pressões desse sistema. Eu não sei o que está fazendo você ceder ao sistema. Eu não sei quais as pressões que você está passando, que de uma forma você está cedendo a ele. Mas peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que lhe fortaleça e lhe purifique, como nós adoramos agora há pouco. Peça a ele: Senhor, me ajuda, purifica. Queridos, a palavra de Deus fala que é bater, é buscar e é pedir. Não podemos ficar apenas no superficial. Nós temos que bater, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, porque só Ele para nos purificar. Eu não sei se é o orgulho, eu não sei se é a pornografia, se é a imoralidade, eu não sei se é a mentira que ainda impede ou ainda faz com que eu e você se submeta ao mundo. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Vê se acha em nós algum caminho mau, Senhor. Porque nós somos a geração do avivamento. O Senhor está nos conduzindo para a Tua plenitude, Pai. Então, Senhor dos Senhores, purifica, vê os caminhos maus que há em nós, para que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, para que em meio às pressões do sistema que nós estamos vivendo hoje, que a Tua palavra diz, Pai, que o mundo jaz no maligno, nós venhamos resistir. E não apenas resistir, Senhor, nós venhamos glorificar o Teu nome que é santo. Nós venhamos exaltar o Teu nome que é santo, Senhor. Porque assim como foi dado um decreto por Nabucodonosor, nós queremos que esse decreto, Pai, ecoe nessa nação. Que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que as nossas vidas exalem o Teu aroma, Pai, para que o Teu nome santo, poderoso, seja glorificado, Senhor. Que todo embaraço caia por terra no nome de Jesus. Queridos, começa a repreender todo embaraço, caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda sofisma, nós aprendemos na autoridade, Senhor, que há no Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toda mentira, Senhor, se alguém veio com uma mentalidade diferente do reino para esse lugar, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, que tenha a sua mentalidade renovada, Pai, que viva uma metanoia, Deus, para a glória do Teu nome que é santo, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, que a nossa vida glorifique o Teu nome, Pai, que o nosso viver seja para Te exaltar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos um coração, Pai, igual ao Teu. Dá-nos um coração igual ao Teu, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Nós não queremos viver um evangelho superficial, Senhor. Nós queremos viver o evangelho na plenitude do Espírito Santo, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Espírito Santo não é dado sob medida. O Senhor não dá o Espírito Santo sobre medida, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, a Tua glória se manifeste. Nós queremos que, Deus, a nossa vida seja um instrumento do Senhor para alcançar os nossos familiares, para alcançar os amigos que ainda estão no mundo. Deus, para a glória do Teu nome que é santo, nós cremos que a colheita será grande, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos chamados para sermos sacerdotes, sermos uma geração santa, separada, Pai. Nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome que é santo. Obrigado, Pai, porque ainda temos um dia, e eu creio que o Senhor continuará falando aos corações.
Ainda há muito a se fazer, Senhor. E o Teu nome continuará sendo exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.